Neste vídeo eu quero falar algo muito interessante. Você já deve com certeza ter ouvido falar, nessa frase que intitula o vídeo, servo bom e fiel. O que significa realmente isso? Por muitas vezes eu tive um entendimento, digamos que parcial desta verdade. E hoje eu quero trazer esse conteúdo um pouco mais profundo para você. Servo bom e fiel. Em Mateus, no capítulo 25, vai citar sobre isso. Entre o verso 14 e 30 tem essa história que vai apresentar para nós servos bons e fiéis, também como apresenta o servo mau e negligente. Mas o que eu quero apresentar para você, que foi algo que me chamou a atenção desde quando eu vi isso, é que nós temos muitas vezes em nosso meio muitos servos bons. Talvez você seja um servo muito bom. Servo bom é aquele que faz o que lhe foi pedido. Esse é um servo bom. Está servindo, ele é um bom servo, o que coloca na mão dele ele vai realizar. Mas o Senhor não chama apenas de servo bom. É servo bom e fiel. Só que quando se trata de fidelidade, já não tem mais a ver com o simples fato de fazer. Mas tem a ver com a maneira como você faz. Nós vivemos hoje uma geração cheia de vontades próprias, cheias de opiniões próprias, cheios de justiça própria. Qual o problema disso? Quanto maior o nosso nível de justiça própria, menor será a revelação ou a manifestação da justiça de Cristo em nossas vidas. E isso é um problema, porque só a justiça de Cristo que vai nos permitir viver e desfrutar de níveis maiores, de favor, de graça, de todas as promessas de Deus. Então, tome cuidado, porque às vezes você é um servo bom, você está disposto a ajudar em tudo que precisa, mas às vezes você não tem sido fiel. Por quê? Porque você é cheio daquilo que você acha, da sua opinião, do seu gosto, do seu jeito. Tome cuidado. Eu lembro uma vez quando nós estávamos em uma das etapas de reforma aqui da igreja, E nós estávamos reformando uma sala e nessa sala tinha um pilar bem no centro da sala. Eu não sei se você já viu, mas como é ruim ter um pilar no meio de um salão. Por exemplo, em igrejas tem aqueles pilares às vezes que é bem no meio do salão. É ruim para você conseguir ver lá à frente da igreja, ou quem está lá à frente da igreja conseguir ver quem está sentado ali, E eu até propus pro meu pastor, falei, pastor, vamos aproveitar que a gente está fazendo a reforma, vamos arrancar esse pilar. E ele falou, ué, tá doido, rapaz? Como é que vai arrancar o pilar? Que ali é um pilar de fundamento, é um pilar de estrutura. Se a gente arrancar aquele pilar, pode ser que caia o teto da nossa cabeça. Então, não tem como fazer isso. Mas na minha mente, jovial, atualizada, moderna, que queria deixar o lugar mais bonito, se eu tivesse feito aquilo que me deu vontade, que eu achava melhor, eu teria derrubado ali a sala da igreja. Imagina, misericórdia. Eu não estou falando de pilar, não deste. Tem muitos jovens, muitos homens e mulheres de Deus que têm falhado, porque não entendem o propósito daquele fundamento e querem mudar todas as coisas. Tome cuidado. Eu já por muitas vezes fui tentado com esse pensamento. Não, acho que era melhor assim, era melhor daquele jeito. Antes de você achar melhor qualquer coisa, pergunte para aquele que colocou aquele pilar lá, aquele fundamento lá, aquele que começou aquilo lá, aqueles que vieram antes de você, pergunte para ele, por que está lá? O que o senhor acha? Poderíamos mudar? Esteja aberto a isso. Sabe, seja uma pessoa de um caráter que honra. Você nunca vai perder por honrar as pessoas. Então, tem muitas pessoas que querem modernizar, que querem mudar, que querem fazer, e aí acabam tirando um pilar estrutural e acabam destruindo toda uma construção. Acabam destruindo uma liderança, uma igreja, e, meu Deus, quantas outras coisas. Que o Senhor te encontre como aquele servo bom e fiel. Porque faz, mas também porque faz da maneira como deve ser feita. Então imagina que você está construindo uma casa. E você tem todo o projeto arquitetônico, todo o projeto de engenharia, e você entrega para o construtor. E você vai fazer uma viagem a trabalho e fica muito tempo fora, e quando você volta para ver a sua casa, é uma casa totalmente diferente do que aquilo que estava no projeto. E aí você pergunta pro construtor, por que você fez desse jeito? E ele te responde, porque eu prefiro, porque na minha opinião, porque eu discordei daquilo que você colocou no projeto. Irmão, que loucura é essa? Isso não existe, isso não se faz. Mas tem muitas pessoas que fazem isso, às vezes, no meio da liderança. Eu fiz diferente porque eu não concordo, eu fiz diferente porque eu não gosto, é porque eu acho que tem que ser assim. Irmãos, como eu tenho aprendido, se o Senhor te colocou onde Ele te colocou, é porque há uma visão que você precisa honrar. E às vezes você tem sido um bom servo, mas tem sido um servo infiel. O servo infiel, ele não vai ser aprovado no grande dia. Então, um conselho para você, tome cuidado. Às vezes a tua opinião, às vezes os teus achismos, às vezes a tua vontade
tem atrapalhado você de cumprir o seu propósito com Deus. E mesmo que há uma aparência de bondade, há uma aparência de ajuda, infelizmente, mesmo com a boa aparência, isso vai ser algo reprovado diante do Senhor. Então tome cuidado. Converse com o seu pastor, converse com o seu líder, converse com aqueles que vieram antes de você, que estão já há mais tempo na obra caminhando. Tenta entender melhor o porquê. E acredite, está ligado a um caminho de cruz muitas vezes, né, o nosso propósito. Então, às vezes você vai ter que renunciar ao teu achismo, à sua opinião, por um bem muito maior, pelo todo. Você acha que Jesus queria morrer numa cruz? Mas foi um bem muito maior, foi pelo todo. Que essa palavra entre no seu coração. E por favor, se você não é inscrito, se inscreve no canal e compartilhe para o máximo de pessoas que precisam ouvir essa palavra. Tem muitos servos bons que não são fiéis. E o Senhor procura servos bons e fiéis. Eu tenho certeza que o Senhor tem procurado isso no seu coração também. E que Ele encontre em nome de Jesus. Deus abençoe.